Uma ótima tarde, Brasil. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda edição desta quarta-feira, dia 6 de outubro. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, pelo sistema digital e analógico, NET, Claro TV no Brasil inteiro, pela Neo TV também em todo o Brasil e todo o Paraguai acompanhando, podendo acompanhar aqui o canal do Boi, pelo canal do Boi no Facebook, pelo portal sba1.com e a partir deste momento a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando em sinal aberto o programa para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de soja, falando sobre mercado, falando principalmente a respeito de alguns fatores. E para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com Matheus Pereira, da Pátria Agronegócio, já está conosco aqui na tela, Matheus. Matheus, olha, muitas variáveis, começando falando de soja, muitas variáveis, passa lá pelo aquele relatório da quinta-feira, trimestral de estoques, colocou um estoque em quase 7 milhões de toneladas nos Estados Unidos, a metade daquilo que tinha no ano passado, mas bem acima do que o mercado esperava na média em relação aos norte-americanos. Temos ali uma colheita que está andando bem, parece que os números de produtividade dos Estados Unidos são melhores do que se esperavam inicialmente. E aqui no Brasil a nossa semeadura também tem andado dentro daquilo que se espera. Como é que você tem diagnosticado o mercado da soja tendo essas variáveis no momento? Tendo China também nesta semana, pelo menos até amanhã, fora do mercado, não demandando soja. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Realmente você já deu um escopo muito preciso, né, do que o mercado da soja é hoje em todo o planeta, né? A gente tem um mercado sob fundamentos aí apáticos, né, que não justificam hoje qualquer tipo de inclinação de alta da soja internacional. A gente não está falando da soja interna aqui no país. Aqui no Brasil a gente tem influência do dólar, tem influência do prêmio, que são dois aí componentes, né, que continuam apontando para novas altas. Então, se a gente divide, né, esse cenário da soja em reais por saca, otimista, soja em dólar por tonelada, baixista. E por que isso acontece? Porque realmente, né, Fabiano, como você já bem ali analisou esse mercado, trouxe todo o panorama do que a soja vive hoje no planeta, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, a gente não tem fundamentalmente nada de novo, né, acontecendo no presente momento. Existe principalmente duas variáveis no mercado, né, a percepção e a realidade. A realidade do mercado hoje, né, ela está realmente muito concisa em dizer que não há necessidade de altas, não há necessidade de quedas. O mercado encontrou da soja um equilíbrio entre oferta e demanda sobre a realidade. Só que, Fabiano, a gente tem a percepção no outro lado da mesa, onde existe, né, retóricas de reconstrução da demanda futura por soja nos Estados Unidos, soja aqui no Brasil, e essa reconstrução ela vem de alguns fatores, né, que ainda estão sob vigilância, estão sob os nossos radares aqui da Pátria Agronegócios, ainda não entraram no mercado, que são, o primeiro deles, e talvez o mais crucial, né, é a volta da China pós-feriado, que vai voltar agora, essa madrugada, de hoje para amanhã. Ela volta aí, e as nossas fontes na China já nos mostram, né, pelo menos nos dizem, que o apetite chinês, tanto por soja quanto por milho, está muito agressivo. É provável que a gente tenha importadores chineses aí com bastante euforia, né, em adquirir soja tanto no disponível quanto no futuro. Não só isso, a gente tem novamente o presidente norte-americano, Joe Biden, voltando atrás com aquele recolhimento dos mandatos de biocombustíveis, que acabou cortando um pouquinho a demanda tanto por soja para biodiesel, quanto de etanol, quanto de milho para etanol. E agora ele parece, né, tem dado indícios de que está voltando atrás nesses cortes e novamente criando políticas de reconstrução, de estímulos às energias renováveis em solo norte-americano, que vai voltar então a gerar percepção de um aceleramento da demanda que hoje encontra-se estagnada e equilibrada com a oferta. Você falou desse equilíbrio da oferta e demanda, Matheus, e nós ouvimos, né, alguns comentários, principalmente nos Estados Unidos, em relação ao que se tem de oferta futura de soja no mundo. A oferta de soja melhorou, Matheus? Tem mais soja ou tem a perspectiva de ter mais soja disponível para um futuro próximo? Fabiano, a gente tem uma realidade, né, que é a seguinte: a soja ela está realmente muito competitiva, ela está muito competitiva,
Fabiano, isso é uma excelente pergunta. Se a gente faz o comparativo, né, sobre anos comerciais, a gente já está vivendo um ano comercial 2021-22, né, ano comercial que no mercado internacional começa no início de setembro e encerra ao final de agosto. Então, o ano comercial 2021, ele encerrou no dia 31 de agosto e passou agora para o ano 21-22, né, a safra 21-22, ao começo de setembro. E de fato, Fabiano, se a gente fez a comparação puramente sobre anos comerciais, né, a projeção da safra 21-22 de oferta total, produção total, ela é superior, sim, à safra passada, ao ano comercial passado. Mas a demanda vem crescendo em mesma proporção. Então a gente tem, sim, uma reconstrução projetada dos estoques da soja, né, que chegaram a bater os menores patamares desde 2012, né, quando teve aquela quebra catastrófica de safra em solo norte-americano, uma grande seca que chegou a durar 70 dias em algumas regiões norte-americanas. Desde 2012, então, a gente vive hoje o menor estoque norte-americano e mundial da soja, está em processo de reconstrução e essa reconstrução está vindo. Só que, muito cuidado, a gente ainda vive o mercado da soja mundial com estoques apertados a níveis globais que estão sim se reconstruindo em relação ao ano passado. Só que estão longe ainda de trazer um certo conforto que se era observado antes de 2020, né? Quando a gente tinha ainda uma oferta grande, uma demanda ali, enfim, equiparada, só que um pouquinho menor do que a oferta, os estoques mundiais eram grandes, né? Eram realmente elevados, e esses estoques foram realmente deteriorados ao longo dos últimos 18, 24 meses, com a demanda extremamente acelerada, principalmente por parte dos asiáticos. Matheus, aproveitando sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, quero perguntar para você a respeito de mercado de milho. Nós continuamos tendo uma movimentação que vai mostrando os cenários tanto de importação no Brasil, ainda não teve uma confirmação de grandes volumes. O milho continua com os preços em recuo, teve até alguma melhora nesta última terça-feira, de acordo com os dados que acompanhamos aqui no canal do Boi. Como é que você avalia o mercado do milho aqui, principalmente disponível no Brasil, quanto comercialização, disposição do produto e, claro, mercado? Fabiano, a fundamentação do milho também segue intacta. Uma oferta muito pequena, uma demanda que de fato sofreu cortes, mas não por cortes primários, né? Não foi intenção da demanda sofrer cortes, né? A gente teve que realmente reduzir a exportação, reduzir um pouquinho do consumo doméstico, porque a quebra de oferta total no Brasil esse ano ela foi grande, não maior do que 2016, que também foi uma safra catastrófica aqui para o centro-oeste do país, mas foi sim uma redução de oferta de em torno de 22 milhões de toneladas de milho totais produzidas em 2021. Agora, como que está o cenário, né? Alertamos ontem para a clientela pátria, a nossa clientela da Pátria Agronegócio, de que a Argentina, né, colocou restrições aduaneiras agora para novas vendas do milho argentino, né? Até o dia de ontem, Fabiano, a Argentina havia vendido e embarcado um total de quase 39 milhões de toneladas de milho, realmente exportações exorbitantes para a realidade argentina, que também vive um cenário de desabastecimento do cereal internamente. E o governo argentino ontem, né, decidiu por cortar qualquer tipo de nova venda para exportação do milho argentino, o que cessou, né, a capacidade de abastecimento do milho argentino aqui para o Brasil. Vai continuar entrando milho argentino aqui de pouquinho em pouquinho? Vai continuar, só que é milho vendido no passado. Agora já não se vende, brasileiros não conseguem mais adquirir novas compras de milho argentino. Então, o que limita, né, a capacidade de países vizinhos, mesmo com a quebra do PIS/COFINS que tivemos aí há 10 dias atrás, mesmo com isso a gente não vai ter mais esse suporte, né, de países vizinhos tentando nos abastecer diante de uma quebra muito grande da oferta. Então, o mercado do milho, nessa reta final de ano, aí, esse último trimestre que a gente está vivendo, de fato, é um mercado otimista diante de uma quebra da oferta e a incapacidade, né, de países ali vizinhos poderem abastecer toda a demanda que ainda existe. Tá certo, Matheus Pereira, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Grande abraço para ti, Fabiano, e para todos que nos assistem. Até logo.
Até logo. Matheus Pereira, Pátria Agronegócios, um grande abraço a toda a equipe da Pátria também, que sempre está nos trazendo informações, esclarecimentos importantes sobre os mercados de grãos, principalmente soja, né, que nós normalmente começamos o programa falando de soja por aqui. E é sobre soja que eu destaco agora, como é que vem o mercado futuro na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui as posições de curto prazo, hoje caindo. Se nós tínhamos a soja, principalmente ontem, com alguma motivação por conta do complexo, soja, o óleo de soja subia, o óleo de soja subia por conta do petróleo, hoje nós temos alguma acomodação e soja cai. Posição de novembro, 12 dólares 43 centes mais 4 bushel, queda de 0,56%. Temos a posição de janeiro, 12 dólares 54 centes mais 2, recua 0,54%. Março, 12 dólares 62 centes mais 4, queda de 0,55%. A mesma queda na posição de maio, negociada agora, 12 dólares 72 centes mais 2 o bushel. Destaco agora o dólar comercial, negociação com a moeda norte-americana aqui no Brasil. Nós temos aqui o dólar novamente, você vê que o dólar continua subindo, a alta agora é de 0,70%. Dólar vem para R$ 5,52 mais 4. Há uma deterioração clara do real frente ao dólar, frente à moeda norte-americana. O dólar está subindo frente a várias moedas no mundo. Aqui no Brasil, ele tem ganho uma expansão maior. Isso afeta custos de produção, afeta outros custos, principalmente quando a gente fala de aquisição de petróleo, na importação. Isso é um fator importante a ser considerado. Por outro lado, no fechamento, né, de produtos que são exportados aqui pelo país, entre eles café, carne bovina, soja, isso acaba dando um cenário melhor para as tradings que trabalham com os embarques destes produtos para as indústrias frigoríficas exportadoras também, é claro. Veja só que nós temos aqui na referência dos portos de Santos e Paranaguá para entrega em outubro o valor de R$ 174,00 a saca de 60 quilos, de acordo com nossos amigos da Granos Corretora. Um grande abraço a Granos, que diariamente envia as cotações para nós. Hoje, R$ 174,00 nesses dois portos para entrega da soja em outubro. E a seguir no Agricultura BR, você vai saber da previsão do tempo em todo o Brasil, previsão de temporais no sul do país e o mercado do milho dentro de instantes. Você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. O número é 67991733737. Eu volto já. O assunto é clima agora na Agricultura BR, a previsão do tempo para todo o Brasil. E olha só, já posso adiantar, tem previsão de temporais no sul do país, mas quem fala sobre este assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. O céu abriu ontem e o tempo firme predominou em grande parte do país. Mas hoje uma área de baixa pressão avança rapidamente pela costa da região sul e provoca ventania entre o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. A passagem desta frente fria associada a um fluxo de umidade em média atmosfera intensifica novamente os temporais entre o norte do estado gaúcho até o estado paranaense. A previsão é de chuva forte desde cedo no meio-oeste catarinense e também no sudoeste do Paraná, com trovoadas e volumes expressivos de chuva. Essa chuva só não atinge o centro-sul gaúcho, onde o tempo firme predomina. Entre o centro-oeste e o sudeste do país, o dia será marcado por pancadas de chuva rápidas, concentradas aí no período da tarde. Há chances de trovoadas mais fortes no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e também em Mato Grosso do Sul, incluindo a capital Campo Grande. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, chuvas rápidas, muitas vezes em forma de chuviscos. No sudeste, só não chove no norte de Minas Gerais. Em Linhares, a chuva ganha força nos próximos 15 dias e, além dos acumulados altos, há uma boa frequência de chuva, quase que diária. A previsão é de mais de 100 milímetros em 2 semanas. No Nordeste, nada muda e é o tempo seco que predomina, mais uma vez sobre a maior parte da região. Chuvas isoladas devem atingir apenas a costa leste e o norte nordestino. Já na região norte, a chuva ocorre em forma de pancadas isoladas, com tempo quente e abafado. Somente no Acre, Rondônia e também leste do Amazonas é que a chuva vem mais homogênea e regular.
E a tendência, Fabiano, é que as instabilidades aumentem no oeste da região sul, novamente atingindo o meio oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná no decorrer dos próximos dias. A semana também será marcada por chuvas em São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, com chances de trovoadas. Além disso, o tempo fica encoberto com chuvas fracas e temperaturas amenas em São Paulo, a capital até domingo, sendo que a quarta-feira será o dia com maior diminuição de nebulosidade e breves episódios de sol na capital paulista. É isso, Fabiana, essa foi a previsão de hoje. É com você aí. Obrigado, Renato. Um grande abraço a você, toda a equipe aqui do Agroclima, trazendo a previsão do tempo para você aqui no canal do Boi e também nas nossas mídias sociais. Vamos dar uma olhada agora como é que estão os negócios com o milho. Eu falava com o Matheus há pouco sobre o mercado de milho. Não vai entrar milho mais da Argentina. Isso já tinha dado uma animada, né, no mercado nessa última terça-feira. E nesta quarta-feira temos aqui os negócios com ligeira alta no curto prazo. Novembro vem a R$ 90,42 a saca de 60 quilos, alta de 0,17%. Posição de janeiro estável com viés de alta, R$ 90,70 a saca. Março, R$ 91,20 a saca, estável com viés de queda. E a posição de maio ganha 0,10% a R$ 88,06 por saca de 60 quilos. Eu vou pôr mais um intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre crédito rural, sobre a tomada de crédito por parte do produtor rural brasileiro, que aumentou. Então, o assunto do próximo bloco, eu vou para o intervalo e volto já. E em 3 meses do Plano Safra 2021-2022, a tomada de crédito subiu 37%, chegando aí a mais de 97 bilhões de reais em tomada de crédito, principalmente nos financiamentos. Para falar a respeito deste assunto, de como que está o cenário hoje de tomada desses recursos por parte do produtor rural, eu vou conversar agora com Bernardo Fabiani, pela internet, ele que é da Terra Magna e participa do programa conosco. Fabiano, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. O que tem de diferente nesse perfil do tomador de crédito, nesses números que foram divulgados agora pelo Ministério da Agricultura? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, muito obrigado pelo convite novamente, ótimo estar aqui. Quando a gente fala sobre o perfil do tomador de crédito, o produtor rural ele continua exatamente o mesmo do ano passado. O que mudou, talvez, é o nível de capitalização que muitos produtores conseguiram por conta dos bons preços de commodity e também do câmbio que a gente encontrou no ano passado. Mas o que mudou substancialmente não é o produtor, o que mudou é o próprio Plano Safra. Então, quando a gente vê essa taxa de crescimento com respeito ao que a gente viu anteriormente, a gente tem que lembrar que o Plano Safra, esse ano, ele demorou muito tempo para sair. Então, toda aquela demanda represada por crédito com juros controlados saiu com um certo atraso. Então, quando a gente pega e compara períodos equivalentes, naturalmente a gente tem que se lembrar que neste ano o Plano Safra ele saiu atrasado e, portanto, nós estamos correndo atrás do atraso. Vale mencionar também que o Plano Safra ele foi um milagre que o governo conseguiu, porque a expectativa, dada a escalada da taxa de juros, ou seja, a subida da taxa de juros, somada à situação econômica do país por conta da pandemia, todos esperávamos que o Plano Safra ele viria muito mais fraco. E, todavia, na parte de custeio, ele veio razoavelmente equivalente ao anterior, em uma questão de poder de compra de insumos, mas quando a gente olha para o crédito para investimento, ou seja, aquele crédito que tem a intenção de ter um prazo um pouquinho mais longo, justamente para o produtor poder tirar mais produtividade daquele pedaço de chão. Esse sim, ele foi uma tremenda surpresa, aumentou muito a quantidade de crédito disponível para essa modalidade e o produtor ele tem buscado isso cada vez mais. E apesar de a gente já ter visto que as linhas elas vieram boas, elas já estão em grande parte tomadas. Fabiane, essa movimentação, como você disse, né, veio com atraso a divulgação desse plano, a disposição de recursos, tinha essa questão da taxa de juros, né, a taxa Selic acabou subindo, acaba ficando de uma maneira adequada às taxas que os produtores no começo, antes do lançamento, estavam, de certo modo, reclamando bastante a respeito delas. Você acredita que, neste momento, esses investimentos, essa tomada de crédito, ela vem com um cenário no qual, com o processo de inflação,
torna esses investimentos também com uma necessidade maior de recurso? Quer dizer, ficou mais caro investir no Brasil e no agronegócio não é diferente? Certamente ficou mais caro. A gente tem que lembrar que grande parte dos custos do agro, tanto na parte de insumos quanto na parte de investimento, são dolarizados, ou seja, o que tem subjacente, a gente vê o valor em reais muitas vezes, mas o que existe por trás tem custo em dólar. Então, naturalmente, acabou ficando mais caro. A inflação, ela corrói grande parte do valor disso, mas realmente o momento e a hora de investir no agro. No agro, eu falo em particular, porque o agro ele é extremamente resiliente ao processo inflacionário. O produtor, quando ele produz alguma cultura dolarizada, vamos pensar soja, o milho nem tanto, mas ele tem tido um acoplamento cada vez maior com o efeito dólar. O produtor ele está produzindo em dólares, ou seja, ele está produzindo em algo que vai se valorizar mesmo vis-à-vis a desvalorização do câmbio no Brasil, que é uma coisa que a gente tem visto e, assim, naturalmente a inflação ela desvaloriza mais ainda isso. Então, o interessante de comentar sim, naturalmente ficou mais caro investir, mas se a gente olhar para em dólar, não. Então, o que está acontecendo aqui não ficou mais caro investir no Brasil, é que o real se desvalorizou. Tá certo, Bernardo, Fabiane, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. Grande abraço, muito obrigado pelo convite novamente. Conversei com o Bernardo Fabiani, falando a respeito dessa tomada maior do crédito agrícola aqui no país, subindo no país. Olha, vou falar agora, mudar de assunto, vou falar de mercado de café, porque a produção é mais baixa mesmo, isso influencia diretamente mercados, e este foi o assunto de Walter Puga Júnior com Celso Vegro. Acompanhe. Celso, café sobe de preço porque o clima realmente não proporcionou condições de uma safra grande? Puga, uma coisa que é preciso deixar bem claro é que o clima não vem contribuindo com a lavoura cafeeira, não é de agora. Nós temos já um histórico de problemas climáticos. Basta lembrar que há cerca de 3 anos, o Espírito Santo praticamente zerou a safra, em função de um distúrbio climático severíssimo que ocorreu naquela região. Né? E agora esse, que é uma sequência de problemas. Né? Eu diria que o primeiro problema começa com a pandemia, na verdade, que tornou muito complexa a colheita do café. Já tornou um problema complexo para se resolver a partir de colheita, principalmente o pessoal que usa a colheita manual. Aí veio, nessa safra já começando agora em setembro, veio toda uma escassez hídrica que se intensificou, né, a partir do final do verão, outono e inverno. Né, se intensificou muito. O nível de precipitações abaixo das médias esperadas já na primavera e verão e praticamente de precipitações nas principais regiões cafeeiras a partir do outono e inverno, né, com déficits hídricos acima de 250 milímetros. Tecnicamente falando, Puga, um cafeeiro resiste sem ir para o ponto de murcha permanente, ou seja, aquele que não há mais reversão na planta, com 150 milímetros de déficit hídrico. Então chegamos a 250 na região mais aqui da Alta Paulista, né? Então, é um nível extremamente elevado que realmente compromete o desenvolvimento da planta e, em alguns casos, leva ela a uma condição de deixar de existir. Ou seja, aquela planta morreu. Bom, então... Em cima de tudo isso, tivemos 3 ondas de massa polar, né, que o problema maior não foi nem tanto a temperatura, o nível de temperatura baixa que ele ocorreu, em patamar de temperatura que ele ocorreu, mas o tempo de permanência da massa polar sobre as lavouras. Esse tempo de permanência que acarretou mais dano do que a própria temperatura em si. Né? Então, juntando todos isso, esqueci de um problema também. Além da escassez de precipitação, lá atrás, no outono, inverno, final de verão, outono, inverno, nós tivemos médias de temperatura muitíssimo elevadas. Temperaturas que já não conferem ao café a condição de um desenvolvimento vegetativo adequado. E tampouco a diferenciação floral, né, que ela ocorre mais ou menos nessa época. No verão, que vai estar diferenciando dentro da planta a gema floral para aparecer lá em outubro, setembro, outubro. Então, essas altas temperaturas já causaram isso na planta. Somada a déficit hídrico elevadíssimo, em massas de ar polar, que ainda não tenham tido temperaturas tão baixas suficiente para dar a geada negra, o tempo de permanência foi muito elevado. Durou muito tempo sobre as lavouras. Ela causou prejuízos.
Então, eu diria para você que nós vivemos uma tempestade perfeita em termos de cafeicultura. Tudo o que podia acontecer de negativo para a evolução dessa lavoura, nos cinturões de arábica, aconteceu. A perspectiva diante disso, Celso, é de preços subindo em função de uma redução muito forte na oferta de café e de café de qualidade? Puga, eu vou levar sua pergunta para outro lugar. Qual é esse lugar que eu quero levar para você? Não me interessa em nada os preços, se não tem produção. O que faz a riqueza da agricultura é a produção. O preço é uma consequência de a gente ter uma produção com qualidade e produtividade. Isso vai nos dar competitividade. Quando não tem produção, pode falar o preço que quiser. O que me interessa? Não tem riqueza. É uma expectativa de ganho, que pode vir ou não. Em geral, não virá, porque as produtividades vão ser muito baixas para contemplar a alta de custos que nós estamos enfrentando na lavoura. Não é trivial a alta de custos. Tem adubo sendo comercializado a R$4.000 a tonelada. Tá certo? Os fretes estão caríssimos por causa do óleo diesel. Né? Então, tudo isso somado, mesmo quem irrigou, mesmo quem café irrigado, você fala, eu não tenho esse problema, meu café foi irrigado. Lembra lá o que eu falei da alta temperatura. Não vai ter uma florada tão exuberante para o ano de safra cheia. Então, eu não vejo, quer dizer, nós podemos falar do preço. O preço está excelente, deve subir ainda mais, mas nós não temos produção. A produção vai ser muito aquém, não só pelos efeitos da geada, pelos efeitos da escassez hídrica e pela baixa produtividade. E, consequentemente, baixas produtividades que sequer pode atender aos custos de produção, ainda que se pague 200 por libra-peso. Diante de uma perda de produtividade e até mesmo de produção, em função dos problemas, como você acabou de colocar, a situação do cafeicultor brasileiro está muito, muito difícil este ano? Olha, porque eu acho assim, quer dizer, vamos por partes, né? Assim, a gente estima que mais ou menos entre 20% e 30% das lavouras no cinturão de arábica, que pega norte de Paraná até a zona da mata, né? Mais o Cerrado, até o Cerrado Mineiro, foi entre 20% e 30% foram de moderadamente a severamente afetados pela geada. Os demais cinturões foram severamente, moderadamente ou severamente afetados pela estiagem. Tá certo? Então, somando isso tudo, você pode ter uma quebra. Eu diria para você o seguinte, eu não me surpreenderia nesse ano, safra, que a produção de robusta seja maior que de arábica. Tá certo? No país. Que seria uma coisa inédita. Ter mais oferta de robusta do que de arábica, em função de tudo isso que eu falei. Quero lembrar também, que mais ou menos entre 250 e 300 mil hectares de café são plantados todos os anos. O estoque de plantas novas no Brasil é entre 250 mil e 300 mil hectares. Quer dizer, de 0 a 3 anos. Quer dizer, que não entrou em produção comercial. Essas lavouras foram severamente afetadas. Mesmo a geada foi branda. Porque eram plantas de formação e não tem resistência pelo caule ser imaturo, não ser lenhoso, né? Foram muito afetadas pela geada. Então, provavelmente, serão áreas a serem renovadas no longo prazo, para as quais não encontraremos nem mudas para atender. Porque nenhum viveirista se preparou para ter um estoque suficiente para replantar o que foi perdido. Afora isso, temos toda a questão da competitividade com grãos nas áreas mecanizadas. Né? Então, muitas dessas áreas nem passaram pela poda, vão passar pela erradicação e vão virar grão. Né? Então, eu diria para você que os cafeicultores estão observando esses preços, devem se apoiar em tecnologia para melhorar a sua produtividade. Quem ainda tem lavoura que não precisou ser podada em função da geada, que ainda tem expectativa de produção, nesses preços que estão aí, pode ser que vale a pena usar o máximo de tecnologia para extrair uns 2, 3 sacos a mais que o preço remunere. Né? O máximo de tecnologia empregada. Mas, de qualquer forma, a hora que se deparar com os custos dessa safra, muitos vão ficar na dúvida se deve realmente investir nisso. Pode ser que a decisão seja não fazer nada, não ter um investimento pesado em tecnologia. Por que eu estou falando? Adubação, pulverizações, né, desbrotas,
para realmente conseguir o máximo de produção. Por que eu estou dizendo isso? Porque as altas temperaturas prejudicaram a diferenciação floral. Não vai ser uma florada exuberante. Não vai ser um pegamento de frutos suficiente para dar uma produtividade elevada. Nós vamos ter produtividades medianas e baixas, por mais tecnologia que eu coloque, porque a planta está respondendo o que aconteceu no passado, né? Então, temos que continuar observando, os preços sinalizam uma vontade de realmente colocar tecnologia na lavoura, mas com cautela. Tá aí o Celso Vegro falando a respeito desse cenário hoje para a cafeicultura. Vou dar uma olhada agora para encerrar a Agricultura BR, como é que vem café negociado em Nova York. A alta vem, ela existe. Você vê que voltou a ficar negociada abaixo de $2 a libra-peso, mas hoje vem ganhando um pouco em dia de forte alta para o dólar aqui no Brasil. Como os nossos analistas que participam aqui do Agricultura BR sempre comentam, o cafeicultor tem que negociar a conta-gotas e aproveitar os cenários de maiores altas, porque elas, de fato, vão vir. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. O pessoal já está pronto para trazer para você mais uma grande oportunidade aqui com De Olho na Fazenda pelo Canal do Boi. Então, você faz negócios, a gente se vê durante a programação. A todos uma boa tarde e até mais!